Sejam bem-vindos novamente, amados irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus queridos, na reunião deste fim de semana, 15 e 21 de julho, nós estaremos estudando o artigo 19 da revista Sentinela. E neste vídeo, como de costume, vamos fazer uma breve análise e preparação para entendermos bem essa matéria e estarmos comentando nesta reunião tão importante. Então, o tema deste estudo 19 é uma pergunta muito importante e interessante. Como Jeová vai julgar as pessoas no futuro? Tem como base o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, onde diz que Jeová não deseja que ninguém seja destruído. Qual vai ser o objetivo? O que vamos ver neste estudo? Neste estudo, vamos fortalecer a confiança de que, quando Jeová julgar as pessoas no futuro, ele vai fazer o que é certo e justo. Parágrafo 1, a primeira pergunta. Por que podemos dizer que estamos vivendo numa época emocionante? Resposta: porque as profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nossos olhos a cada dia. Por exemplo, nós vemos o rei do norte e o rei do sul lutando para conseguir dominar o mundo. Também vemos as boas novas do reino serem pregadas de uma maneira impressionante, como nunca antes, e milhões de pessoas estão escolhendo servir a Jeová. Sem falar que recebemos muito alimento espiritual no tempo apropriado. Parágrafo 2. Do que podemos ter certeza e o que precisamos reconhecer. Podemos ter certeza que, quando a grande tribulação começar, nós já saberemos o que fazer para continuar fiéis a Jeová e unidos. Mas é importante reconhecermos que algumas coisas sobre o futuro nós simplesmente ainda não sabemos. E o primeiro subtítulo do estudo é propriamente o que diz essa frase do parágrafo 2. O que não sabemos? Então vamos para o parágrafo 3. A pergunta: no passado, o que dizíamos sobre as pessoas serem salvas depois do começo da grande tribulação e por quê? Resposta: no passado, dizíamos que depois que a grande tribulação começasse, ninguém mais teria a oportunidade de servir a Jeová e sobreviver ao Amargedon. Nós chegamos a essa conclusão porque achávamos que o dilúvio representava exatamente o que aconteceria no futuro. Agora o parágrafo 4. Por que não dizemos mais que todas as coisas que aconteceram nos dias de Noé representam algo no futuro? Porque a Bíblia não dá a entender isso. É verdade que Jesus comparou os dias de Noé com o período da sua presença, mas ele não disse que as coisas que aconteceram nos dias de Noé, como fechar a porta da arca, teriam algum significado no futuro. Parágrafo 5, duas perguntas. A pergunta A: como Noé mostrou fé, com base em Hebreus capítulo 11, versículo 7 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 20? A resposta: conforme observamos nesses textos, quando Noé ouviu os avisos de Jeová, ele mostrou que tinha fé e começou a construir a arca. Parágrafo 5, a pergunta B: de que maneira a pregação que fazemos hoje é parecida com a pregação de Noé? Hoje fazemos nosso melhor para pregar para o maior número de pessoas possível em todo o mundo. E da mesma forma que na época de Noé, quando as pessoas escutam as boas novas do reino, elas precisam fazer algo para mostrar que têm fé. Além disso, sabemos que não importa o quanto nós tentamos, não vamos conseguir pregar para todas as pessoas antes de chegar o fim. Muito bem, parágrafos 6 e 7, uma só pergunta. Por que podemos dizer que não vamos conseguir pregar para todas as pessoas antes de o fim chegar? Resposta: porque apesar de Jesus ter predito que as boas novas seriam pregadas em toda a terra habitada, ele não disse que os seus discípulos percorreriam todas as cidades ou conseguiriam pregar para cada pessoa antes de sua volta. Milhões de pessoas vivem em lugares onde nós não podemos pregar livremente. Além disso, muitos bebês nascem a cada minuto.
Então, nós não vamos conseguir pregar para cada pessoa antes de Jesus vir para julgar a humanidade. Por isso, fazemos o melhor que podemos para encontrar pessoas de toda nação, tribo, língua e povo e pregar as boas novas para elas. Parágrafo 8. Temos uma gravura. Não vamos colocar aqui para que possam caber as respostas, mas iremos ler a breve descrição que a própria revista nos dá sobre essas gravuras. E desta maneira os irmãos podem comentar elas, se caso o irmão perguntar. Então vejam primeiro a pergunta e a resposta do parágrafo 8. Que pergunta pode surgir sobre como Jeová vai julgar as pessoas no futuro? Veja também as imagens. Pode surgir a seguinte pergunta: o que vai acontecer com aquelas pessoas que talvez não tenham a chance de ouvir as boas novas antes de a grande tribulação começar? E nesta gravura, irmãos, abaixo dela temos uma pergunta: o que Jeová vai fazer com as pessoas que talvez não tenham a chance de ouvir as boas novas antes de a grande tribulação começar? E se clicarmos aqui nesse triângulo, para aqueles que estão acompanhando com seus dispositivos eletrônicos, temos a descrição dessa imagem. Diz assim: 3 cenas mostrando por que algumas pessoas talvez não sejam alcançadas com as boas novas. 1. Uma mulher que mora no país onde a religião dominante dificulta a pregação das boas novas. 2. Um casal que mora num país onde é proibido e perigoso pregar as boas novas por causa do governo. E 3. Um homem que vive em uma região muito longe e de difícil acesso. Pergunta do parágrafo 9. O que Jeová vai fazer no futuro? Resposta: Jeová vai ressuscitar os injustos, ou seja, aquelas pessoas que não tiveram a chance de aceitar as boas novas e fazer mudanças na vida. Agora o parágrafo 10. Que outras perguntas podem surgir? Resposta: a Bíblia deixa claro que, no Amargedon, o próprio Jeová e seus exércitos destruirão os seus inimigos, e eles não terão a chance de ressurreição. Com isso, pode surgir as seguintes perguntas: mas e as pessoas que morreram durante a grande tribulação? Elas vão ter a chance de ressuscitar? Durante a grande tribulação, algumas pessoas talvez morram por causa de uma doença, pela idade, por um acidente, ou sejam mortas por outra pessoa. Nesse caso, o que vai acontecer com elas? Será que elas estarão entre os injustos que serão ressuscitados no novo mundo? Segundo o subtítulo do estudo, o que sabemos? Parágrafo 11. As pessoas serão julgadas no Amargedon com base em quê? No Amargedon, as pessoas vão ser julgadas com base em como trataram os irmãos de Cristo. Aqueles que apoiaram os ungidos e a Cristo serão julgados como ovelhas. Também sabemos que alguns ungidos ainda estarão na terra depois que a grande tribulação começar, e só serão levados para o céu um pouco antes de começar o Amargedon. Já que alguns ungidos ainda estarão na terra, é possível que pessoas sinceras tenham a chance de apoiar tanto a eles como o trabalho que fazem. Parágrafos 12 e 13, uma só pergunta. Que reação algumas pessoas talvez tenham depois da destruição de Babilônia a Grande? Veja também as imagens. Vamos ver a resposta primeiro. Depois do início da grande tribulação, ao presenciar a destruição de Babilônia a Grande, é possível que algumas pessoas se lembrem de que por muitos anos as testemunhas de Jeová disseram que isso iria acontecer. Então, possivelmente, assim como aconteceu no Egito, algumas pessoas podem se juntar a nós antes do fim. Por isso, não devemos ficar decepcionados ou achar isso injusto. Afinal, nosso Pai Celestial é um Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal e de verdade. E abaixo dessa gravura, irmãos, fala exatamente o que o parágrafo 12 disse. Alguns que verão a destruição de Babilônia Grande vão se lembrar de que as testemunhas de Jeová já falavam sobre isso há muito tempo. Quando clicamos nesse quadradinho, podemos ver a descrição desta gravura. Diz assim: uma jovem que parou de servir a Jeová se lembra do que ela aprendeu sobre a destruição de Babilônia Grande. Ela decide voltar para Jeová e procura a ajuda de seus pais. Se algo parecido acontecer, nós queremos ser como Jeová. Nosso Pai amoroso é misericordioso e nos alegrar com aqueles que decidirem voltar para Jeová. Muito bem, então a descrição da gravura é esta.
Os irmãos estão observando que neste estudo as gravuras estão com descrição. Tem outros estudos que não têm descrição, então a gente tem que observar e assim elaborar uma resposta. Mas, irmãos, essa descrição das gravuras neste estudo já estão bem resumidas. Se caso os irmãos encontrarem mais detalhes, os irmãos podem comentar, mas acredito que só essa breve descrição já basta para entendermos a gravura, senão o comentário vai ficar muito longo. Combinado? Então vamos para os parágrafos 14 e 15, uma só pergunta. Será que o futuro eterno de uma pessoa depende de quando ela morreu ou de onde ela mora? Explique. Temos aí como base o Salmo 33, versos 4 e 5. A resposta: não depende de quando ela morreu, porque Jeová é o juiz perfeito. As decisões dele são sempre certas e justas. Então podemos ter certeza que o juiz de toda a terra sempre fará o que é certo. Além disso, também podemos concluir que o futuro eterno de uma pessoa não depende de onde ela mora, pois Jeová nunca julgaria milhões de pessoas e as consideraria como cabritos, só porque elas vivem em lugares onde as boas novas nunca foram pregadas antes. Parágrafo 16. Pergunta: o que nós sabemos sobre Jeová? Temos mais uma gravura, mas vejam a resposta primeiro. Por meio do estudo da Bíblia, nós aprendemos e sabemos que cada pessoa é muito preciosa para Jeová. Ele deu a vida do próprio Filho para que todos nós tivéssemos a chance de viver para sempre. Além disso, Jeová nos conhece por nome. Ele nos conhece tão bem que, mesmo se morrermos, pode nos ressuscitar exatamente como éramos, com todos os detalhes e até mesmo com todas as nossas memórias. Então, não temos a mínima dúvida de que o nosso amoroso Pai Celestial vai julgar cada pessoa de modo justo, sábio e misericordioso. E abaixo dessa gravura temos novamente uma frase do parágrafo. Nós podemos ter certeza que Jeová vai julgar cada pessoa de maneira justa, sábia e misericordiosa. E já neste caso, irmãos, não temos uma descrição, mas podemos observar aqui aquela jovem que de última hora se ligou que tudo o que ela aprendeu na organização era verdade. Então, por último momento, ela imediatamente se juntou a seus pais, que são testemunhos de Jeová, e aí nessa gravura ela conseguiu ter a oportunidade de se salvar antes do fim. Vamos ver os irmãos aí, depois do fim, provavelmente caminhando para o novo mundo. Mostrando mais uma vez que Jeová, sem dúvidas, ele vai julgar, assim como ele fez lá no Egito, cada pessoa de maneira justa, sábia e misericordiosa. E nós devemos sempre estar do lado de Jeová e imitar a sua maneira de agir. Nunca ficar decepcionados ou tristes por causa dessas pessoas que vão se juntar conosco de última hora antes do fim vir. Muito bem, queridos irmãos. A última pergunta do estudo. Parágrafo 17. O que vamos ver no próximo estudo? Vamos ver por que esse ajuste em nosso entendimento nos ajuda a perceber que o trabalho de pregação é mais urgente do que nunca e o que nos motiva a continuar pregando com ânimo as boas novas. Agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. A primeira pergunta: sobre o modo como Jeová vai julgar as pessoas no futuro, quais são algumas coisas que não sabemos? A resposta eu coloquei aqui do parágrafo 10, irmãos. A Bíblia deixa bem claro que no Armagedon, o próprio Jeová e seus exércitos destruirão os seus inimigos e eles não terão a chance de ressurreição. Mas não sabemos se as pessoas que morreram durante a grande tribulação, seja por causa de uma doença, pela idade, por um acidente ou sejam mortas por outra pessoa, vão ter a chance de ressuscitar e estar entre os injustos que serão ressuscitados no novo mundo. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. Sobre o modo como Jeová vai julgar as pessoas no futuro, que coisas já sabemos? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 11 a 16. Sabemos que no Armagedon as pessoas vão ser julgadas com base em como trataram os irmãos de Cristo. Sabemos também que, assim como aconteceu no Egito, é possível que algumas pessoas se juntem a nós antes do fim. Também sabemos que o futuro eterno de uma pessoa não depende de quando ela vai morrer, pois Jeová é o juiz perfeito. Então as decisões dele são sempre certas e justas.
Além disso, também sabemos que o futuro eterno de uma pessoa não depende de onde ela mora. Afinal, Jeová nunca julgaria milhões de pessoas e as consideraria como cabritos, só porque elas vivem em lugares onde as boas novas nunca foram pregadas antes. E por último, sabemos que cada pessoa é muito preciosa para Jeová. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Sobre o modo como Jeová vai julgar as pessoas no futuro, do que podemos ter certeza? A resposta está também no parágrafo 16, irmãos. Podemos ter certeza que Jeová, como nosso amoroso Pai Celestial, vai julgar cada pessoa de modo justo, sábio e misericordioso. Sem dúvidas, mais um estudo muito instrutivo e encorajador. Esperamos que, assim como nós, os irmãos possam tirar bastante proveito desta preparação e consigam, com o auxílio desse vídeo, elaborar excelentes respostas para comentar neste estudo e encorajar outros irmãos na sua congregação. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho com o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, compartilhe esse nosso vídeo e torne-se membro do canal. Esta opção, os irmãos não fazem ideia de como tem ajudado o nosso canal a crescer e tem feito com que esse vídeo, que ajuda os irmãos, ajude outras pessoas também nesta mesma preparação. Um grande abraço com as bênçãos de Jeová, um excelente fim de semana para vocês e até mais aos próximos vídeos.